Olá, meus irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai, esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de estudo de hoje é preces pagas, que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como sempre, antes de fazermos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a proteção de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Senhor Deus Pai querido, vós que és a causa primeira de todas as coisas, tu que estás à frente do início das civilizações do mundo, dos mundos que se espalham por toda a estratosfera, por todo o cosmo, queremos te pedir, Senhor Deus, cobre-nos com a tua bênção, dai-nos a tua paz, espalhe o teu amor sobre nós, que a tua presença amiga se faça presente mais do que nunca em nossas vidas, que o teu amor possamos sentir em cada gesto, em cada ato, seja da natureza, seja dos homens, seja simplesmente de uma simples percepção. Que tenhamos cada vez mais a convicção de tua existência, tu que és todo amor, todo bondade. Pedimos permissão então, Senhor Deus, para iniciarmos o estudo do nosso Evangelho de hoje. Sê conosco, divino amigo, querido Pai, Deus, querido Jesus, queridos bons espíritos. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, vamos agora fazer a leitura da mensagem do livro Fonte Viva, através da mediunidade de Chico Xavier, o espírito, mentor espiritual do Chico, o Emmanuel. Altar íntimo, esse é o título da mensagem. Temos um altar? Fala Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 10. E Emmanuel nos explica. Realmente, toda a movimentação nesse sentido é respeitável. Ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertarmos a consciência. O cristão, acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentamos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração. E prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Está aí essa mensagem que nos faz lembrar que, independente do local onde estivermos, a gente tem que oferecer a Deus sim o nosso coração. Não importa se é num altar de pedra, ou se é simplesmente circunspecto à nossa intimidade no campo íntimo, É como se fala simplesmente. É importante que nós entendamos que
Alguns de nós necessitamos realmente do altar de uma casa de pedra, mas a melhor oração é aquela em que a gente faz com intimidade com Deus, na reserva dos nossos sentimentos e com toda a verdade que nos tem preservado em nós mesmos, no nosso coração, que é o campo mais íntimo do nosso espírito. Então esse altar, sim, é onde a gente deve reverenciar a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. O nosso tema de hoje, como eu já falei, é preces pagas, que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema central: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E assim começa. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Está em Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40 e Mateus, capítulo 23, versículo 13. Jesus ensinou também: não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. E aí, meus irmãos, eu já abro um parêntese aqui para a gente refletir um pouco sobre esse tema, né? Em nenhum momento a necessidade de termos oração, de que as pessoas orem por nós, pode ser um motivo mercadológico, né? Quando a gente quer orar por alguém, a gente tem que fazer isso de forma espontânea e que essa prece saia de dentro do nosso coração. E é importante que nós compreendamos o seguinte, que se Deus nos dá a vida gratuitamente, a gente não pode querer oferecer o sofrimento e o sacrifício do outro em nome das nossas rogativas. A grande oferenda que a gente tem que fazer a Deus é o amor que a gente tem por Ele. E evidentemente que esse amor também é revertido a partir do momento em que você está dando amor para alguém. Amor incondicional, compreendam bem. Não é amor de homem e mulher, né? de pessoa para pessoa. Aquele amor que você dá sem nenhuma intenção, que você faz espontaneamente, que você procura oferecer com toda a verdade que lhe cabe. É claro que é muito comum as pessoas pedirem para fazerem rogativos. Aí eu fico pensando, por exemplo, por que eu tenho que pagar para rezar por alguém? Qual a proposta? Ah, não, mas é porque tem que ajudar para isso, para aquilo, não sei o quê. Mas e por que eu mesmo não posso fazer essa oração? Porque, vamos combinar, numa grande massa de pessoas que não conhecem aquela pessoa para quem você está direcionando a sua oração, ela vai ter fundamento, sim, porque as pessoas de alguma forma podem querer se sintonizar com o teu sentimento, mas o sentimento mais verdadeiro é aquele que está saindo de dentro de você, porque você sabe quem é a pessoa, você conhece a psicologia daquele espírito, daquele ser, você conhece quem é a pessoa que está recebendo a rogativa. E aí o endereço vai direto para ele, para ela, seja a pessoa quem for. É claro que funciona assim porque a gente sabe que tem pessoas que demonstram uma fé tão profunda que a gente se sente muito mais seguro com o pedido que faz a elas para fazer uma prece por essas pessoas, pelos nossos entes queridos e familiares, que de repente dá a certeza de que o amparo de Deus vai vir. Mas, meus irmãos, a grande prece é a tua rogativa. A grande prece é o teu pedido. É aquele pedido sem expectativa nenhuma, reservado de sentimentos mais pueris.
Esse é o verdadeiro sentimento, e aí sim, essa prece só tem uma paga: o amor de Deus. A paga de que Deus estará atendendo, porque Ele é quem recebe a mensagem do pedido e vai chegar sem dúvida alguma ao endereçado. Continuando aqui o texto. Exigir pagamento por orar a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, desse modo, seria uma fórmula cuja duração seria proporcional à soma que se pagou. Portanto, em duas uma: ou Deus mede ou não mede as suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? É falta de caridade, e se uma só basta, as demais são inúteis. Por que então cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Como sabemos, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, pretender cobrar por um pedido que talvez nenhum resultado produza? Deus não condicionaria um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia em troca de dinheiro. Por outro lado, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, resultaria que a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica nos dizem ser impossível que Deus, a perfeita e absoluta perfeição, encarregue criaturas imperfeitas de colocar preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, se distribui para todos, tanto para pobres como para ricos. Se consideramos imortal traficar com as graças de um soberano da terra, quanto mais não será fazer o mesmo com as do soberano do universo. Pois realmente a graça de Deus é como um sol que brilha sobre todos e esparge as trevas, entendeu? Então, quando a gente direciona a nossa rogativa a Deus com sinceridade, com verdade, é certo que Ele vai nos atender. É claro que isso vai vir dentro de uma proporcionalidade do merecimento de cada um. Às vezes, aquela pessoa para quem você está direcionando a prece, você está querendo que a pessoa, por exemplo, sobreviva a um acidente terrível. E esse acidente terrível vai trazer sequelas para esse corpo físico, que vai ficar dependente numa cama. Talvez aí a rogativa não seja pela pessoa, seja pelo nosso egoísmo que quer a pessoa viva, mesmo que ela sofra. Então, a gente tem que saber fazer a rogativa certa. Tem que fazer a prece correta e não peça ao outro que faça por você, porque você sim é a pessoa que sabe o que tem que pedir. Você sim é a pessoa que sabe como conversar com Deus, com a única verdade que lhe cabe, a verdade do seu coração, com toda a intimidade que você tem com Deus, porque Deus quer que os filhos dele tenham intimidade com ele. Não tenha desrespeito, mas tem intimidade, tem a proximidade, tem a capacidade de falar com ele com naturalidade, sem ter a dúvida de que o pedido não vai ser alcançado. Então confiemos em Deus, que as nossas preces sejam direcionadas com a verdade do nosso coração e que todo o amor que o Pai nos tem volte para a gente com toda a felicidade que merecemos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de reflexão do Teu Evangelho, que a Tua paz e a Tua graça esteja sobre nós. Ilumina os nossos irmãos que estão nesse momento nos assistindo e que eles recebam todas as graças que precisam. Recebam paz, saúde, serenidade, harmonia e equilíbrio. Que a felicidade invada seus lares, que sua família esteja unida e que todos estejam bem com a felicidade que Deus reserva para todos os seus filhos. Que a Tua graça maior, Senhor Deus, permaneça conosco e por isso te pedimos permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Assim seja. Que a paz de Jesus esteja com vocês, que Jesus, o nosso divino amigo e mestre, com todo o seu evangelho, que deixa todas as suas orientações, permaneça com uma intimidade de irmão que nós devemos ter. E tenhamos certeza que Deus é esse sol que brilha sobre nós, essa luz que ilumina toda a nossa vida. Que Deus nos ampare sempre e fiquemos todos na certeza de sua companhia. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.